Eu louvo a Deus pela vida, né, dos irmãos que aqui estão, que vieram nessa noite não ver a mim, mas ouvir a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, pastor Ivonete, né, pelo presbítero, né, por cada um que aqui está nesse lugar. E creia tão somente, né, é a hora da palavra. Deus só vai completar aquilo que Ele começou. Porque a boa obra que Ele começou em ti, Ele há de aperfeiçoar até a volta dele. Amém, irmãos? Graças a Deus, Deus ele já falou comigo nesse lugar de uma forma tremenda e sobrenatural. Se o culto terminasse antes da administração da palavra, eu já sairia daqui abençoada, porque naquilo que eu vou pregar, Deus já usou o abençoado e já usou o pastor aqui, e é apenas a confirmação da palavra dele. Já estava em oração em casa, rogando a Deus uma palavra para se entregar para a igreja dele. Deus me deu uma palavra no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Os que for achando, se coloquem de pé em nome de Jesus. O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, ou Êxodo, capítulo 6, ou melhor, vamos lá para o capítulo 7, verso 20 ao 23, e depois do capítulo 6, eu creio que Deus vai falar contigo. Amada igreja, se coloque de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do eterno Deus. Aleluia! Glória a Deus. Estão cansados, não, né? Deus é fiel. Amém? Livro do Êxodo, segundo livro do Êxodo, Moisés, capítulo 7, verso 20 ao 23, e depois o capítulo 6, o verso 1. Quem achou, dê glórias a Deus. Quem não achou, diga: Jesus me ajuda. Amém? Glória a Deus. O título diz: os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: o Senhor atende sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste teu povo. Ou melhor, o que eu li foi no capítulo 5, o irmão me perdoe, agora vamos ver o capítulo 6. Amém, irmãos? Deve ter dado embaraço na mente dos irmãos aí, mas Deus ele é fiel, corrigindo. Eu li no capítulo 5 e agora eu vou ler no capítulo 6. Amém, irmãos? Só uma correção, porque Deus não é Deus de confusão. Capítulo 6, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. E agora, só para fechar aquilo que Deus ele quer falar, vamos para o livro do profeta messiânico Isaías, no seu capítulo 43, só o verso 13, em nome de Jesus. É uma palavra, irmãos, que ela é poderosíssima só na leitura dela. Imagine em teu coração o que ela pode fazer quando você crê, toma posse, coloca ela em ação e sabe quem é que está falando essa palavra. Livro do profeta messiânico Isaías, no seu capítulo 33, 43, verso 13, em nome de Jesus. Uma palavra bastante conhecida em nosso meio. Amém? 43, verso 13. Vamos ler todos em unidade, amém? E ela vai fazer algo tremendo aqui nesse lugar. Vai liberar uma unção poderosa. E o nosso adversário vai saber que Deus, ele continua e irá continuar aqui em nossas vidas, não só hoje, mas para todo o sempre. Vamos ler. Nos diz o versículo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Diga
glorificando o nome dele, porque ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Como já fora dito aqui no altar, muitos estão aí comemorando o Papai Noel, ou São Nicolau, né? E nós estamos aqui comemorando o nome de Jesus, porque ele é digno de honra, de louvores e adoração, não só hoje, mas para todo o sempre. A última vez que eu preguei nesse lugar, eu preguei acerca do sucessor de Moisés, Josué. Mas hoje eu quero falar só um pouquinho de Moisés, né? No início aqui do livro de Êxodo, a palavra nos expressa que o povo de Israel estava se aumentando dentro do Egito, porque aquele primeiro faraó que conheceu a José, ele morreu, e nós sabemos que através da vida de José, os hebreus ou os israelitas foram parar dentro do Egito. Aquele outro faraó que se levantou, quando ele viu a nação israelita crescendo dentro do Egito, ele temeu. E ele entrou logo com a providência para poder barrar esse crescimento dos israelitas lá dentro do Egito. Porque ele disse, se outra nação viesse contra o Egito, eles poderiam unir-se com os israelitas e assim destruir o Egito. E qual foi o dito? Que Faraó, ele levantou dentro do Egito, que todo filho varão hebreu que nascesse fosse exterminado. E assim sucedeu a ordem de Faraó. Mas quando Deus, ele projeta um plano para a minha e para a tua vida, pode se levantar Faraó, pode se levantar Satanás, pode se levantar principados e potestades, que Deus lança todos por terra, para que a obra dele se cumpra na minha e na tua vida, e todos possam dizer que só o Senhor é Deus. E o que foi que aconteceu? A mãe de Moisés o concebeu e o respondeu durante 90 dias. Só que o menino já estava formoso, já estava um pouco sabido, né? E ali aquela criança ia ser notório para os guardas ali de Faraó. E o que foi que a mãe de Moisés fez? Fez uma arca, forrou com betume, colocou Moisés dentro dessa arca e lançou dentro do rio. Mas Deus, ele é fiel, ainda que Satanás queira lançar eu e você dentro de uma cova, creia tão somente que Deus vai colocar alguém para estar observando a mim e a você e nos dar o livramento e mostrar para Satanás que quando Deus chama, ele garante. E a mãe de Moisés colocou ele dentro do rio. Mas havia alguém observando aquela arca descendo, que era Miriam, a sua irmã. O rio levou aquela arca. E aonde aquela arca ela foi parar? Na mão da filha de Faraó. E assim a filha de Faraó tomou Moisés para ser filho dela, um filho adotivo. Então, como Deus ele é tremendo, como eu falei que Deus vai levantar alguém para nos livrar, ele assim enviou Miriam lá para falar com a mulher, com a filha de Faraó, que tinha uma mulher que tinha a possibilidade de criar aquela criança. E assim Moisés voltou mais uma vez para a mão da mãe dele. E mais uma vez, os planos de Satanás e de Faraó caiu por terra. Moisés ele foi crescendo como um príncipe do Egito, o filho da filha de Faraó. Mas nós temos o sangue do Cordeiro em nossas vidas. E Moisés ele tinha o sangue dos hebreus ou dos israelitas na vida dele. Ainda que ele foi criado por uma nação estranha, ele não se corrompeu e ele continuou com a essência israelita correndo dentro dele, e a essência do Deus eterno e poderoso que o guiava, né, para o caminho que ele andava. Aleluia. Moisés ele cresceu em formosura, e uma certa feita ele ia passando por um lugar, e quando ele olhou para o lado, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. A natureza hebreia de Moisés automaticamente se levantou para defender aquele que fazia parte da nação. Isso chegou, ou melhor, Moisés ele ocultou
aquele crime, mas só que um hebreu viu ele fazendo aquilo. E houve uma contenda entre dois hebreus, e Moisés ele foi lá para apartar aquela contenda. E um deles falou se ele iria fazer como ele fez com aquele egípcio. Pronto, o crime de Moisés foi descoberto. E foi parar no ouvido de quem? De Faraó. Mais uma vez Faraó persegue Moisés. E Moisés ele foge da presença de Faraó. Mas ainda que o meu e o teu perseguidor persegue a mim e a você, coladinho comigo e contigo, creia tão somente que ao meu e o teu derredor está o maligno, mas ao meu e ao teu redor está aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que há. Para lançar por terra Satanás e os demônios e mostrar para eles aonde é o lugar deles e quem é que peleja por mim e por ti nessa terra. Porque Jesus falou que ele iria, mas ele enviaria um Consolador. E se vocês não sabem, alguns, creiam tão somente que esse Consolador também é guerreiro, que é o Espírito Santo de Deus. Moisés fugiu. Mais uma vez, Moisés se encontra numa situação difícil. A vida de umas mulheres, dando água aos animais, chega uns pastores para querer se levantar contra a vida daquelas mulheres. Quem é que chega mais uma vez? Moisés. Moisés lutou e defendeu aquelas jovens. Deu água para os animais. Aquelas jovens foram lá diante do pai e contou o relato que havia acontecido com ela. E ele falou para ela: o que foi que vocês fizeram com esse homem? Ela disse que nada. Então ele mandou chamar Moisés. E assim entregou a filha dele para Moisés. E colocou a responsabilidade sobre a vida de Moisés de apacentar alguns animais. Mas irmãos, fiquem atentos que vocês vão entender onde é que Deus ele quer chegar com esse relato. Uma certa feita Moisés estava num lugar alto. Ele olhou e viu uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Quando ele olhou para aquela sarça, ele virou. Ele ouviu uma voz tratar com ele e dizer: tira as opacas dos teus pés, porque o lugar ou a terra onde tu estás é terra santa. Deus já apareceu para Moisés. Já começou uma relação entre Deus e Moisés, uma relação muito íntima que durou para muito e muito tempo. E creia tão somente que a relação que há entre Cristo e eu, entre Cristo e você, se tu perseverares e creia tão somente que essa relação ela durará para todo o sempre. Aleluia! E Deus assim tinha escutado o clamor do povo sofrendo na mão do rei do Egito, Faraó. E Deus falou para Moisés: eu tenho escutado atentamente o clamor do meu povo, que tem sido oprimido por Faraó. E Deus assim falou para Moisés: eu enviarei você a ele, e você há de libertar o meu povo. Mas Moisés falou, Moisés temeu a primeira instância, ele disse que ele era um homem pesado de língua. E por que ele não enviava outro? Mas Deus bradou com Moisés. E Moisés perguntou: o que é que eu vou falar para o povo e para Faraó quando eu chegar lá? Aí entra a soberania e o poder de Deus. Você vai dizer para ele, Moisés, que o eu sou, o que sou, te enviou lá. Aleluia! O eu sou te enviou lá. E assim Moisés, ainda que temeu por uma instância, ele foi adiante do grande rei, entre aspas, Faraó. Deus assim usou Moisés para fazer alguns sinais adiante de Faraó, mas Faraó não creu que era o Deus de Israel. Ele zombou, escarneceu, ele disse que não conhecia o Deus de Israel. E no capítulo 6 diz aqui: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Deus mandou Moisés ir uma vez adiante de Faraó, ele não se rendeu. Deus mandou duas, ele não se rendeu.
Deus mandou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cada estágio desse, Deus lançou uma praga dentro do Egito. Aqueles que meditam na palavra sabem disso. Mas a última praga doeu dentro do coração de Faraó, para ele saber que Deus, ele é tremendo. E é Deus que rege o Egito, é Deus que comanda. Ou seja, é Deus que ordena para Satanás recuar da minha e da tua face. É Deus que lança demônio por terra. É esse Deus que deseja prover por você. Faraó não se reduziu, mas Deus havia falado para Moisés: eu endurecerei o coração de Moisés, de Faraó, para que meu nome seja glorificado através dele. E eu farei proezas, maravilhas dentro do Egito. E creio eu na minha sabedoria humana, mas eu vou com a mente de Cristo, porque a palavra nos diz isso. E Deus fala, eu creio que lá dentro do coração de Deus, Deus fala, eu vou mostrar para Faraó quem é Deus. Eu vou mostrar para Faraó que eu sou o grande eu sou. E sou eu que ordeno todas as coisas. E tudo está patente na minha mão. Ventos, raios, trovões, seja lá o que for, tudo pertence a mim. E assim Deus feriu os primogênitos. Mas lá, o homem Faraó, ele tinha um coração duro, e hoje nós guerreamos contra um ser invisível, terrível, Satanás e os demônios. Faraó foi ferido o Egito, foi ferido os primogênitos, mas quando Faraó viu o povo de Israel se afastando, mais uma vez ele tentou perseguir o povo israelita. E não é diferente nem na tua vida no século que nós vivemos. Deus lança o inimigo por terra, mas ele se levanta mais uma vez para mostrar que é algo. Aí Deus lança ele por terra de novo, e ele se levanta, mas creia tão somente que haverá um dia que ele será lançado dentro do lago de fogo para todo sempre. E nunca jamais ele vai perseguir a mim nem a ti. Ele já está condenado, mas ele quer se levantar para dizer que é algo. Como o Faraó sabia que o Egito já estava destruído, mas ele queria mostrar ainda que ele era rei e tinha poder. Aleluia. Ele assim convocou o exército e perseguiu os israelitas. Mas como fora dito aqui, há crentes querem semelhante à onda do mar. Ele vai e volta. Um dia ele está em alta, outro dia ele está em baixa. Um dia ele é, outro dia ele não é. Um dia ele guerreia, outro não guerreia. Um dia ele é cheio, outro dia ele é vazio. Um dia ele é crente, outro ele não é. E foi assim, era assim que o povo de Israel era. Quando o povo de Israel olhou para trás, que viu o Faraó, os cavalos e os cavaleiros, falou para Moisés: será, Moisés, que não tinha sepulcro lá no Egito para nós sermos lá enterrados? Moisés também, irmãos, né? Sabemos que duro é você conduzir um povo. Duro é ser pastor e pastora nessa geração que nós vivemos. E Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Moisés, o que é que tu tem aí, Moisés, em tua mão? Moisés tinha uma vara, a autoridade que você tem na tua vida. E na outra ele tinha unção que você tem também. Porque isso já foi depositado na minha e na tua vida quando nós levantamos a mão e confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Aleluia. Autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e dano nenhum te causará. Moisés assim ouviu a voz de Deus e estendeu a vara ao mar. O mar se abriu de um lado para o outro. O povo de Israel passou em terra seca. Mais uma vez, quando o povo olha para trás, teme. Quando vê aquele grande exército, Faraó, os cavalos e os cavaleiros. Mas aí Deus, ainda que sejamos covardes, ainda que sejamos infiéis, creia tão somente que Ele é fiel para mim e para comigo e para contigo. O anjo que ia adiante do povo israelita vem para o meio dos israelitas e o meio dos egípcios. A nuvem que ia na frente do povo vem também para o meio. E começou treva
egípcios. E é isso que Deus ele vai fazer com o meu e com o teu adversário. Vai lançar confusão no meio dele para ele saber que Deus é conosco. Quando ele pensar que ele vai destruir a minha e a tua fé, creia tão somente que Deus ele envia o anjo e joga ele por terra. Mas se o anjo ainda não for, né? Ou seja, o anjo não der conta, creia que o próprio Deus ele desce e peleja pela tua vida. E a confusão começou no meio dos egípcios. O carro começou a quebrar. Os homens começaram a descer de carro para ver o que estava acontecendo, as carroças, as carruagens. E o povo de Israel continuou marchando. O povo de Israel continuou marchando e o povo dos egípcios começou a se embaraçar. No amanhecer, o povo chegou na outra margem. E o que é que Deus falou para Moisés? Estende mais uma vez a mão aí. E vocês que aqui estão, estenda as tuas mãos aí no ato profético aí. Todos. Assim Moisés ele fez. Sabe o que aconteceu? O mar se fechou, engoliu os cavalos e os cavaleiros, se deitaram e nunca mais se levantaram para todo o sempre. E com as tuas mãos, como Moisés ele levantou, creia tão somente que os cavalos e os cavaleiros de Satanás cairão por terra hoje e nunca jamais se levantarão contra a tua vida. Veja a tua mão e guarda no teu coração. Aleluia. E o povo pôde contemplar na praia do mar os corpos de o grande rei do Egito morto. E creia tão somente que hoje o demônio que estava perturbando a tua vida e a minha vida, hoje ele caiu por terra. O demônio que estava tentando perturbar os meus e os teus, cai por terra hoje, porque foi ato profético. E Moisés conduziu o povo. E como já fora dito, sinais, prodígios, maravilhas tremendas no meio do deserto. E Deus assim honrou Moisés, porque foi Deus que falou para Moisés o negócio. Foi Deus que convidou Moisés para o negócio. E esse negócio, Deus ele te chamou e creia tão somente que assim como o Faraó se deitou e nunca mais se levantou, assim também será todos que se levantarem contra ti para impedir a obra de Deus na tua vida. Deus fará com que todos eles se deitem e nunca mais se levante. E aí eu li no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 43, verso 13. Aí Deus ele fala com autoridade para os filhos dos homens: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus na tua vida, quem impedirá? Aleluia. Ainda que passemos por situações adversas, até mesmo tristeza por um momento, mas creia tão somente que a alegria ela vem ao amanhecer. E Moisés foi um homem honrado, respeitado por toda a nação israelita, como até hoje lá o povo ainda respeita esse nome, o nome de Moisés. E Deus tinha um carinho tremendo para Moisés, né? Entendam que intimidade, entendam que confiança Deus ele dá aos filhos dos homens. Ele diz: Moisés, você será por Deus, você será como eu. Olha que coisa tremenda, irmãos. E Deus ele fala nessa noite que você é um embaixador dele na terra. O Espírito dele habita dentro de ti. E aonde você chega, tem que haver transformação. Aonde você coloca as tuas mãos e teus pés, tem que ser bênção. A treva ela tem que reconhecer que a luz está em ti. Assim como o Faraó ele teve que reconhecer que Deus era na vida de Moisés.
E o povo, por fim, disse: Moisés verdadeiramente é um homem de Deus. E o teu adversário e o meu adversário tem que dizer que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Algo que chama a atenção no povo de Israel era um povo que era guerreiro. Quando Deus falava vá, o povo não temia. Alguns até que por um instante temiam, mas ia e Deus dava vitória. Os homens eram guerreiros e mulheres também guerreiras. Aleluia. E Deus ele quer levantar uma geração hoje Aleluia. que não tema Satanás. Glória a Jesus. Quando ele se levantar, você tem que usar o que Deus te deu, a palavra, para jogar ele por terra. Ainda que o teu interior teima, mas o teu exterior tem que resplandecer Jesus. Aleluia. Ainda que a tua carne trema, mas o Espírito está pronto. Ai, Deus. Ainda que as coisas tentem me puxar para o mundo, vá para o mundo de Jesus. Ainda que a sedução desse mundo tente lhe sucumbir, tente lhe envolver, lhe afundar, não vá. Vá adiante de Jesus. Oh, glória. Porque se você continuar no caminho que você está, você galgará algo tremendo para a tua vida. Muitos estão aí fora hoje, comemorando aquilo que ele não sabe nem o que é. Aleluia. Né? Se alegram, como já fora proferido aqui. Sai com vida e volta num caixão. Sai casado e volta solteiro. Né? Sai alegre e volta triste. Mas nós saímos alegres e vamos voltar mais alegres ainda. Porque Deus ele está falando com Deus nesse lugar. Vamos sair daqui embriagados, sim, pelo Espírito Santo, cheio, transbordando. E amanhã levantaremos renovados. Mas amanhã muitos levantarão mortos, fisicamente. Muitos perderão aquilo que até mesmo Deus dá pela misericórdia, emprego. Perderão famílias, alvejados por enfermidades que adquiriu na rua. Mas amanhã, quem sabe se nós não acordaremos lá em cima com Jesus. Na saída desse lugar, quem sabe se Jesus ele não volta e nos arrebata. E aí, quando um olhar para o rosto do outro, vai ver que os crentes loucos, fanáticos subiram, eles ficaram. Vão correr para os loucos, para um lado e para o outro, procurando eu e você para pregar para ele, não vai encontrar. Tormento e dor, angústia para todos sempre. Tiveram oportunidade, mas não abraçaram. Eu já vou para o Novo Evangelho, eu vou para o Novo Testamento, né? Prega, muitos fazem pouco caso. Jesus morre numa cruz e poucos não estão nem aí, nem estão chegando para Jesus. Mateus 24, princípio de dores, depois grande tribulação. E vamos lá para o início, Gênesis. Deus levanta Noé, faz uma arca, meu servo, e vai pregar para esse povo que eu vou destruir essa terra com água. Sofreu para fazer a arca, foi pregar para o povo e muitos estavam como hoje, casando e dando-se em casamento, festejando não sei o quê. E quando o dilúvio veio, foram pegos por de surpresa. E não será na volta do Filho do Homem. Muitos festejando, casando, dando esse casamento, e Jesus vai voltar e vão ficar aí atormentados. Como o povo de Israel achou no Egito, ou melhor, no deserto, mas muitos que saíram perderam a bênção, porque murmurou e não foi perseverante até o fim. Né? Moisés quase perde, mas quando Deus ele céu está selado, quando ele promete está prometido. Verdade, Deus. Né? Não perdeu a salvação, mas não conseguiu entrar no que Deus tinha prometido para o povo. Viu só de longe, mas não entrou. Mas Deus, como ele é fiel, poupou Moisés de ir para o inferno. Então que nós, irmãos, venhamos ser como esses homens que tiveram vitória na palavra de Deus acessível. Gideão
Josafá, Davi, José, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, que nós devemos ser como esses homens, perseverar até o fim, porque escrito está que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. E Deus, Ele nos diz que tenha paz nele. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mas eu volto para Moisés, vitorioso. Faraó contemplou que Deus era com Moisés. Os egípcios contemplaram que Deus era com Moisés. O povo de Israel contemplou que Deus era com Moisés. E creia tão somente que já tem muitos sabendo que Deus é comigo e é contigo. E creia tão somente que Deus, essa nação que Deus colocou na minha e na tua mão, nós, nossos familiares, creia tão somente, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês e tua casa servirão ao Senhor. Ainda que estejam aí no mundo agora, comemorando isso aí, creia tão somente que o anjo do Senhor visita cada um nessa hora. Ainda que o meu e teu adversário queira tocar para frustrar nossa alegria aqui agora, creia tão somente que o anjo do Senhor já está lá diante dele. Porque aquele que é de Deus, Satanás, ele não toca. E maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não te preocupa que pelos teus, Deus, ele peleja. Pelos meus, Deus, ele peleja. Então, amados, é essa palavra que eu deixo nessa noite para cada um de vocês que aqui estão. Moisés, ele era como eu e vocês, carne e osso. Mas quando ele creu no negócio, Deus o exaltou soberanamente. E creia tão somente que ainda que muitos não te deem nada, ainda que muitos não creiam no seu ministério, creia tão somente que Deus, ele conta com a tua fé, com a tua credibilidade naquilo que ele tem para operar na tua vida. Porque se tu está esperando um filho de homem bater no teu ombro e dizer que você é uma bênção, eu infelizmente vou te decepcionar e dizer que você vai estar redondamente enganado. Se alguém disser, você está esperando me bater em seu ombro e dizer que é contigo por onde você quer que você vá, creia tão somente que você estará redondamente enganado. É Deus que crê em você. Eu sei que há homens e mulheres que amam o outro. Eu sei que há homens e mulheres que estão lado a lado um com o outro, mas é falho. Mas Jesus, ele crê em você. Moisés, ele disse, manda outro. Eu sou pesado de língua. Mas ele disse, eu quero é você, Moisés. E Deus, ele quer é você para essa grande obra. Deus, ele não investe para perder. E o único que pode frustrar os projetos de Deus na sua vida é o diabo? Não. São os demônios? Não. É o homem? Não, é você mesmo. Quando você diz, eu não quero mais isso, você frustra. Mas quando você geme, chora, persevera, creia tão somente que a cada dia você se levanta como uma águia toda renovada para continuar a sua grande jornada. Já fora de aqui, o que nos separará do amor de Deus? Não é melhor estarmos aqui, glorificando ao Senhor, do que o homem estar lá presente e voltar para o mundo de novo? Os que estão lá que não conhecem, não conhecem. Mas nós que já conhecemos e pensamos em retroceder, a palavra nos diz que aquele que volta atrás, 7 espíritos imundos volta e atormenta ele. O segundo estado é pior do que o primeiro. Mas nosso estado, ele tem que crescer de glória em glória. Temos que viver em novidade de vida. Essa prova que eu e você estamos passando não é para matar nem a mim nem a você, não. É para o nome de Deus ser glorificado na minha e na tua vida. O povo não se queixou de Moisés? Estava sendo afligido.
tem algo errado na vida dele. É verdade, Deus. O homem e a mulher que ele está em paz, entre aspas, tem algo errado na vida dele. Mas quando você incomoda o inferno, o diabo se levanta. E aí você começa a ficar ousado, com autoridade. Toda vez que ele se levanta, você diz: diabo, eu sei que meu Redentor ele vive e por fim se levantará em meu favor. E ele volta envergonhado e confundido, como assim foi com Jó. Ele não foi lá acusar Jó. Deus falou: eu conheço Jó, e Deus ele te conhece também. Ele não vai colocar um fardo em ti que você não aguente. Ele não vai colocar um jugo sobre você que você não aguente. Ele diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. A prova que você está passando aí, não murmure não, porque o povo murmurou, Deus glorificou o nome dele. Mas não murmure não, dê glórias a Deus e aleluia. Quando você glorifica o nome de Deus na luta, você envergonha Satanás e ele fica irado e cai por terra. Sujeitando-se, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Cada vez que ele se levanta, que você se levanta contra ele, ele volta, irmão, envergonhado e confundido. Ele não resiste, irmão, um homem perseverante, uma mulher perseverante. Ele não resiste, ele cai por terra. Quando ele foi diante de Jesus, tentar Jesus falou para ele: diabo, está escrito, Satanás. E ele caiu por terra. E por fim Jesus falou: eu sou de próximo diabo diante de meu Deus, o teu Deus. Então você tem que falar isso para Satanás. Quando ele vier oferecendo para você os pratinhos dele, quando ele vier oferecendo para você o reino desse mundo, diga para ele: vai-te, Satanás, porque coisa melhor o Senhor teu Deus, o Senhor meu Deus tem para me dar. Aleluia. E nunca jamais iguale o teu Deus com o teu adversário. O teu adversário ele já é derrotado e condenado. Já está selado a condenação dele. Não associe, mais uma vez eu vou dizer, o teu Deus com o teu adversário. O teu Deus ele é soberano. O teu adversário ele é condenado. Não associe de forma alguma o Deus de Israel com o Deus desse século que é escrito com D minúsculo. Não associe de forma alguma, porque o teu Deus ele disse que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Ele falou que o eu sou enviou Moisés. E não associe o teu Deus com o teu adversário. É por isso que muitos têm caído por terra, têm associado o teu Deus com o adversário. Não associe não. Não o afronte de qualquer forma, mas na ousadia, na autoridade do Senhor teu Deus, pode ir que a vitória ela é certa. Aleluia. Satanás não perseguiu o apóstolo Paulo lado a lado? O que foi que ele falou no final? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Morreu decapitado, a carne pereceu, mas a alma está guardadinha para a volta do Senhor Jesus. Ainda que você venha perder a tua cabeça, ainda que você venha perder aquilo que te apraz, creia tão somente, se você descer a sepultura, agora Jesus já voltou para você. Sua salvação já está garantida. E Deus lhe chamou como ele chamou Moisés. Deus ele te chamou como ele chamou Elias, para fazer uma grande obra na tua vida. E não busque isso que Deus ele tem para a tua vida. Isso que você tem hoje aí é só um pouquinho do que ele tem para te dar. Eu digo por experiência própria. Antes de eu me converter, eu não tinha nada. Mas hoje Jesus ele tem me levado a patamares altíssimos. E um é esse que está aqui, numa vigília, pregando a palavra dele como ministro. Isso para alguns não é nada, mas para mim é honra de Deus. É reconhecimento de um trabalho suado, doloroso, gemido, mas para mim estou aqui regozijado. Já saio com o meu presente nesta noite, alegre. Porque eu creio que através da minha vida, muitos
muitos aqui estão sendo edificados. E eu creio que através da minha vida, muitos aqui hoje, ao sair daqui, Satanás já caiu por terra. O teu inimigo ele já caiu por terra, o ato profético do início. Aleluia. Então, irmãos, é isso que Deus ele tem para dar para mim e para ti, honras. O melhor dessa terra você tem que experimentar ainda. Financeiro, material, você tem que experimentar, porque essa terra, irmãos, nada aqui na terra é do diabo, foi Deus que fez. A palavra diz que o mundo jaz, mas o mundo não pertence a ele. A superfície sólida pertence a Deus, que foi Deus que criou. Satanás, ele é nu, sujo, pobre e miserável, ele não tem nada. Então isso aqui é nosso. O bom é nosso. A prosperidade é minha e tua. Seja financeira, material, pertence a mim e a você. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário e disse está consumado, automaticamente isso veio para a minha e para a tua vida. E a maior riqueza nós já temos também, que é a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa transformação. Quando o irmão ele pregou aqui, eu não me recordo se foi o pastor abençoado, e disse que outrora nós estávamos lá, e hoje nós estamos aqui. Eu lembro de mim, outrora, 4 anos atrás, eu estava lá, sendo pisado pelo diabo, me enchendo de bebida, destruindo a minha carne, e para mim aquilo ali era 1000 maravilhas, mas hoje, maravilha está aqui. É isso que é bênção, é isso que é dádiva, e Deus ele ministra no meio do teu coração. Está vendo, meu filho, aquilo que você vivia, na pobreza, aquilo que você vivia lhe matava, mas hoje o que você vive, ainda que você sofra, ainda que doa, creia tão somente que isso agrada a tua alma, creia que isso lhe dá saúde, creia que isso que é alegria, e não alegria que é fajuta, passageira. A alegria que eu te dou é diferente da que o mundo ele dá, porque escrito está que ele nos dá a paz, a qual o mundo nunca jamais dará para mim e para ti. É isso que é vida, é isso que é paz, é isso que é presente, é isso que é você servir a Deus. Aleluia. É isso que é a diferença entre você servir a Deus e você servir o homem lá fora, servir ao adversário. Há uma grande diferença. Tudo que você vai, está certo. Tudo que você projeta em concordância com Deus, está certo. Então, se há alguém aqui, eu falei que era essa palavra que Deus me deu, mas Deus vai descendo, eu vou entregando. Se há alguém aqui nessa noite, próximo da meia-noite, está pensando em retroceder, se você retroceder, você vai servir de novo para empregado de Satanás, para empregado de Faraó, servo do diabo. Mas se você perseverar, creia tão somente que Deus ele tem algo lindo preparado para a tua Aleluia. vida. Ele tem uma exaltação para te dar que você vai ficar regozijado. Mas hoje ele coloca a opção. Há 2 caminhos, da bênção e da maldição. Escolha. Se você escolher a bênção, você viverá. Se você escolher a maldição, você morrerá. Tem gente aqui que Deus está falando com você através dessa palavra, através do que eu falei aqui agora. Não retroceda, porque se tu retrocederes, você vai se dar muito mal. Ainda que o teu inimigo invista contra você, creia tão somente que há um Deus aqui no céu que peleja pela minha e pela tua vida. Glórias a Deus e aleluia. Amém. E nesse momento, irmão, vamos aplaudir, glorificar e exaltar o nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade para ver estou aqui, que são milhares.
quando Maria e os irmãos de Jesus chegaram do lado de fora e disseram: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão fora. Ele disse: meus irmãos são isso aqui, minha mãe, que fazem a vontade de meu Pai. E vocês aqui está sendo um alegre para mim, está sendo uma bênção estar com vocês aqui nessa noite. Né? Uma bênção estar entre família, porque um dia estaremos todos lá em cima no céu. Né? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que Deus continue abençoando o pastor Luiz, a pastora Ivonete, esse ministério, tanto aqui como em Salvador. Eu já pude experimentar lá também um pouquinho do fogo naquele lugar lá. Né? Eu creio que Deus vai preparar, iremos lá mais uma vez, né? Entrar nos mantos lá com Jesus. Amém, irmãos? Também, irmãos, eu trouxe alguns DVDs, né, de pregação, né? Eu estou fazendo esse trabalho, irmão, não é pelo dinheiro. E graças a Deus, Deus é assim, me abriu uma porta para trabalhar, né? Mas é para o ministério, a obra de Deus, ela se expandir na terra. E esse DVD que eu estou produzindo foi direcionado por Deus, para a tua vida ela ser edificada, para edificar outros também. Então, irmãos, aqueles que puderem contribuir, né? Custa apenas R$10, que há todo um custo para fazer essa obra, né? Então, se os irmãos assim puderem ajudar, né, podem ficar à vontade. Se não tiver hoje, deixa com o pastor e a pastora que depois que eu pego. Eu não estou me preocupando com a parte financeira. Eu estou me preocupando é que a mensagem ela vai edificar a tua vida. E tem também uma mensagem que foi ministrada lá em Salvador, a última vez que eu fui lá, e foi poder de Deus na terra para a glória do Eterno. Então eu quero agradecer a minha oportunidade, que Deus continue abençoando todos, e assim estarei passando para o pastor Luiz, em nome de Jesus. Glória a Deus.